Boa noite a todos, boa noite meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que bom poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar contigo uma reflexão, uma devocional e já buscando aí também uma melhor prática nas nossas vidas para que a gente possa melhorar a cada dia. E esse é o nosso desejo aqui, de poder compartilhar contigo uma reflexão. É sempre essa vontade, esse anseio de sermos melhores cristãos, melhores seres humanos, melhores pessoas, para a glória e para a honra do nosso Deus. Nós somos da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Se você ainda não nos conhece, está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproxime-se. Temos muitos vídeos aí no nosso canal. Diante dessa quarentena, estamos realizando nossas transmissões ao vivo. Então, seria muito legal se você pudesse acompanhar também aí por baixo os outros vídeos e também aí curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para que você receba sempre as notificações de novos vídeos e você fique sempre antenado aí em tudo que a gente tem buscado fazer para levar uma palavra de fé ao seu coração. Tá bom, querido? Nós queremos então te convidar para esse momento, para esse tempo, sem mais demoras. Você já está sabendo aí bastante das nossas informações, dos nossos avisos, mas tem um em especial que eu queria te lembrar, que é sábado agora, nós teremos o nosso Life in House, ou seja, nós teremos a nossa conferência de jovens, e você vai poder ir aí na sua casa participar, interagir, ouvir e com certeza ser impactado com a pregação da palavra direcionada ao coração do jovem. Então, olha, já manda esse aviso aí para todo mundo que você conhece, já separa aí um momento no sábado, chama a família e juntos nós vamos então estar nesse momento compartilhando de mais uma grande conferência que é sempre muito bom nos tempos que a gente tem feito aqui com os nossos jovens e não será diferente também aqui, só que de uma forma um pouco mais distante, mas também teremos uma palavra muito direcionada para o seu coração, tá bom? Fora isso, dízimos e ofertas, alimentos sendo entregues todas as quartas e sábados à tarde, e o canal Fala Comigo, que você pode aí mandar uma mensagem e receber uma oração, pode compartilhar uma dificuldade, uma dor, e você pode também aí mandar isso para alguém que esteja passando um problema, para que ele receba um conselho, uma palavra, uma oração. Seria muito legal que você fizesse isso também, tá bom? Dito isso, vamos para a nossa reflexão de hoje, sem mais demoras, direto para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Sabe, a gente tem visto nesse tempo algo assim que a gente não esperava viver. Aliás, ninguém nunca imaginaria que estivéssemos passando por isso. A verdade é que esse isolamento fez com que nós, igreja, não pudéssemos mais nos reunir fisicamente por um tempo ainda indeterminado, pelo menos aqui para a nossa cidade. O que isso está gerando? Isso pode gerar duas coisas. Pode gerar um fortalecimento espiritual na vida daqueles que aproveitam esse tempo para buscar mais o Senhor, como também pode gerar um esfriamento espiritual na vida daqueles que se acomodam e abrem mão de qualquer tipo de relacionamento com Deus, apesar da igreja. E minha palavra nessa noite é para você nesse sentido. Eu queria pensar contigo sobre como nós podemos ter uma atitude melhor, mesmo distantes da comunhão da igreja. Vamos orar? Pai, eu quero lhe clamar nesta hora e pedir ao Teu Santo Espírito que fale conosco. Que nesse momento em especial o Senhor esteja tratando os nossos corações. E que as pessoas as quais o Senhor separou para que estejam ouvindo essa palavra, estejam agora atentos, não apenas com seus ouvidos, mas também com seus corações, para que seja impactante e que transforme as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como nos manter fortalecidos mesmo distantes? E aí eu peguei então a história de algumas pessoas, alguns caras da Bíblia, que passaram por algo parecido com isso que a gente tem passado agora. O nome deles é Daniel, Misael, Azarias e Ananias. 4 amigos
que foram levados para um lugar chamado Babilônia. E por esta razão ficaram distantes da sua terra natal, Jerusalém, o que nós poderíamos chamar de igreja, e foram colocados então num lugar completamente diferente, num isolamento, considerando o seu povo. E eles foram colocados então isolados numa outra cultura, numa outra sociedade, numa outra comunidade, e eles então agiram de algumas formas. E a partir da vida desses nossos personagens bíblicos de hoje, eu quero aprender algumas lições para as nossas vidas. Olhando para o nosso isolamento e nosso distanciamento como igreja, a primeira coisa que precisa ficar claro é que nós precisamos reconhecer que Deus está no controle e sempre estará. Perceba que Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Preste atenção no que vem agora. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Uau! Peraí, pastor, você está dizendo então que foi Deus quem entregou o povo de Israel, o seu próprio povo, para o cativeiro da Babilônia? Exatamente isso. Como pode, pastor? E eu te pergunto, como pode um pai disciplinar e corrigir o seu filho? Ele também não o coloca de castigo em alguns momentos, em outros até dá algumas palmadas ou umas chineladas na poupança? Não é assim que os pais corrigem os seus filhos? Da mesma forma, o Senhor também decide corrigir o seu povo em alguns instantes, em alguns momentos. Pastor, você está querendo dizer então que ao olhar para esse contexto e trazendo para o nosso contexto atual, foi Deus quem mandou esse vírus para ensinar a igreja alguma coisa? Querido, presta atenção aqui. É fato que Deus está no controle da história. É fato que Ele é soberano. Ou você acha mesmo que o coronavírus pegou Deus de surpresa? Não! É por esta razão que eu começo a entender e reconhecer que Deus, sim, permitiu que a gente passasse por isso, e por essa razão Ele está ensinando a sua igreja algumas lições muito importantes e agindo também com misericórdia diante daqueles que ainda não são dele. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Uma primeira lição que precisa ficar nos nossos corações é que Deus está no controle soberanamente, controlando e cuidando de todas as coisas. Da minha, da sua vida, deste mundo e dessa situação que a gente está vivendo. Então, entendendo isso, fica mais claro algumas coisas. Por exemplo, fica mais fácil de entender que, poxa, se eu estou passando isso e é permissão de Deus, é porque realmente Deus quer que eu aprenda alguma coisa, então preciso me atentar a isso. É a vontade de Deus e ela é a perfeita, melhor e agradável para as nossas vidas. Uma segunda coisa que eu aprendo é que longe da comunhão do povo de Deus, somos tentados a abrir mão das nossas convicções. Daniel, ainda no primeiro capítulo, versículos 6 e 7, mostra aqui nesse relato que o Nabucodonosor e ali a sua liderança do reinado da Babilônia, eles vieram e mudaram os nomes destes 4 amigos. Daniel significava Deus é meu juiz. Ananias significa o Senhor mostra graça. Misael, quem é como Deus? E Azarias, o Senhor é meu auxílio. Quando eles chegam na Babilônia, eles trocam os nomes deles. E agora, Daniel passa a se chamar Beltesazar, que agora significa Bel protege a vida dele. Bel era um deus da Babilônia. E ele continua, Ananias muda o nome dele para Sadraque, que significa o comando de Acu, um outro deus da Babilônia. Misael muda para Mesaque, que significa quem é como Acu, outro ou o mesmo Deus que a gente acabou de citar. E Azarias
é transformado o seu nome para Abednego, servo de Nebo, do Deus Nebo. Sabe o que a gente percebe aqui? Que longe de casa, longe da igreja, longe da comunhão dos santos, o mundo e a cultura mundana, o pecado, tenta fazer com que a nossa mente seja moldada de acordo com aquilo que eles creem. Daniel e seus amigos foram trocados os seus nomes na expectativa de que eles tivessem uma mudança de mente, uma mudança de transformação, uma transformação na sua cabeça, nas suas atitudes. Só que isso não fez com que eles mudassem a sua prática, sua santidade e sua fidelidade para com Deus, ainda que a cultura da Babilônia estivesse tentando mudar completamente o pensamento destes meninos. A gente enxerga, queridos, aqui, que para que a gente não se esfrie, a gente precisa manter o nosso foco na cultura bíblica, na cosmovisão bíblica, e não naquilo que o mundo tem a nos ensinar. Sabe por quê, querido? Em casa nós estamos sendo bombardeados por milhares e milhares de formas, seja pela televisão, pela internet ou por onde for. Estão nos bombardeando a fim de que a gente mude o pensamento, que a gente mude a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir. E muitos dos chamados cristãos estão se rendendo a essa nova prática ou prática antiga, a prática do pecado. E aí eu entendo aqui na terceira lição que eu queria trazer para as nossas vidas hoje, está lá no versículo 8 que diz assim: Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Sabe o que eu aprendo aqui em terceiro lugar? Decida não se contaminar com as ofertas atrativas do pecado. Daniel virou para o cara lá e falou assim: cara, deixa eu te falar, a gente não vai comer essa carne. Essa carne, por que Daniel não queria comer a carne do rei, os manjares do rei, o vinho do rei? Porque tudo isso era dedicado aos deuses da Babilônia. E ele estava dizendo assim: olha, a gente não vai comer isso porque a gente não quer se misturar. A gente não quer que a nossa prática seja conivente com a prática dos babilônios, com a prática idólatra de vocês. Nós temos um Deus e nós adoramos a esse Deus único. Nós não vamos nos contaminar. Ah, querido, quiçá nós tivéssemos essa mesma atitude que esses homens. Que tipo de pecados hoje tão atrativos se apresentam a nós, pastor? A preguiça, a ociosidade, a pornografia, a cultura mundana sendo inserida nos nossos corações e nas nossas cabeças. Irmãos, cara, eu fico vendo postagens e mais postagens dos nossos irmãos e de outros na internet, nas suas redes sociais. Eu fico me perguntando, cara, será que é isso mesmo? Lives e mais lives de milhares e milhares de cantores e cantoras que nada têm a nos trazer de bom. Sabe, compartilham coisas das quais eu fico pensando, meu pai, é isso mesmo? Frases, comentários, discussões políticas e brigas. Cara, é isso. É isso. Irmãos, eu fico muitas vezes assim, cara, nós perdemos o foco. Neil Barreto fala disso, né? Do principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A gente mudou o foco. O principal nosso agora não é mais servir a Deus, não é mais falar do Evangelho, não é mais falar de Cristo. O nosso foco principal agora mudou. Nosso foco principal agora é viver a cultura mundana. Queridos, para
estamos indo? Que caminho estamos trilhando? Aonde queremos chegar com essa maneira mundana de viver? Parece que não fomos transformados ainda pela graça de Deus. Sabe, queridos, quantos e quantos e quantos estão se esfriando? Estão frios ou mornos. E como diz o Apocalipse lá, porque estás morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quantos cristãos estão se permitindo se esfriar, viver na mornidão, porque abrem mão das suas convicções para apenas aproveitar os prazeres que o mundo tem a nos oferecer? O que se espera dos filhos de Deus, mesmo quando não podem manter-se na comunhão presencial da igreja? O que se espera deles? Eu consegui encontrar algumas respostas aqui, ainda baseado na história desses homens. Uma primeira coisa que eu acho que é o que se espera de nós é uma fidelidade e santidade a Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Os 3 amigos de Daniel foram expostos a uma estátua, idolatria. E ali então, quem não fosse se prostrar diante daquela estátua, feita por Nabucodonosor, iria ser lançado na fornalha de fogo ardente. O que esses meninos fizeram? Eles poderiam ter se curvado. Era só se curvar, ninguém ia ver. Estamos longe, Jerusalém não está aqui, nós não estamos em Jerusalém. Não, a gente não está na igreja. Ninguém está vendo, vamos nos curvar aqui rapidinho, é pela nossa vida. Poderíamos pensar assim, como que nós vamos testemunhar depois de Deus se a gente morrer agora, na fornalha ardente? Sabe? Desculpas e mais desculpas. E hoje o que se espera dos servos e dos filhos de Deus em meio à quarentena é fidelidade e santidade, mesmo quando ninguém nos vê. Mesmo longe da presença da comunhão da igreja, mesmo distante dos cultos dominicais presenciais, mesmo assim, queridos, os que se espera dos servos e dos filhos de Deus é fidelidade e santidade ao Deus vivo, que está em todo lugar e vê todas as coisas, conhece o seu coração. O que se espera de nós? Fidelidade e santidade. O que se espera de nós? Que sejamos um destaque em meio à pandemia. Como eu posso me destacar, pastor, em meio a essa pandemia? Bom, vamos a algumas coisas bem simples. Cara, a primeira coisa, se é home office, é home office. Ou seja, está trabalhando em casa? Trabalha em casa. Porque tem muita gente que está trabalhando em casa, mas liga lá o computador, abre lá sua tela e vai fazer outras coisas. Enquanto que deveria estar se dedicando ao máximo pelo trabalho da sua empresa, pelo seu trabalho, se é um autônomo ou não, se dá para fazer alguma coisa desse tipo, não sei. Mas, querido, presta atenção, se é home office, é home office. Não engane o seu chefe, não engane o seu patrão, não engane a sua empresa, fingindo estar fazendo algo que você não está. Se destaque, seja exemplo, seja diferente. O que se espera? Se é aula online, é aula online. Não adianta ligar o celular lá, colocar uma foto sua, como eu vi uma vez na internet, o cara fez, colocou uma foto dele aqui, como se estivesse assistindo a aula e saiu. Quantos ligam e não colocam um vídeo só para não ficar ali por perto? Cara, se é aula, é aula. Você não estaria na aula. Então não engane o seu professor, não engane a si mesmo. Aliás, não engane a si mesmo. Destaque-se. Seja o melhor aluno. Seja a melhor nota num tempo de estudos online. Faça o seu melhor, se destaque.
nas redes sociais. Seja alguém pacificador. E não aquele que discute com tudo, ou por tudo e com todos. Seja um pacificador. Se destaque nas suas redes sociais. Com o que, pastor? Com a sua vida. Agora, não vai ser postando coisas que não servem de nada e para nada que você vai conseguir se destacar. Sabe? Não estou falando aqui que para você deixar se divertir, não é nada disso, cara. Entenda isso. Tem um momento da diversão, tem um momento que você pode ouvir o que você gosta, desde que essa música não fira o evangelho. Agora, meus irmãos, tem hora que dá vergonha de abrir alguns perfis de alguns irmãos. Destaque-se em meio à pandemia. Que mais, pastor? Não abra mão do seu tempo com Deus, mesmo que isso te custe algo. Daniel estava proibido de orar a Deus. Havia um decreto que era proibido orar a outro senão ao Deus ou ao rei ali da Babilônia. E Daniel o que fazia? Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele dobrava o seu joelho. Ele dobrava o seu joelho no seu quarto, diante da sua janela, e todos viam Daniel orando ao Deus vivo. O que isso lhe custou? Uma noite na cova dos leões. O que é uma noite na cova dos leões? Não é verdade? Para aquele que não cheirava carne, não foi nada. Os leões não sentiram o cheiro de carne em Daniel. Passou a noite sem ser encostado pelos leões. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E ainda que se ele tivesse sido comido pelos leões e os 3 amigos sendo queimados na fornalha, eles iriam testemunhar que não abriram mão da sua fidelidade a Deus, mesmo diante da morte. E nós? E nós? Para a gente talvez custe menos que uma noite na cova dos leões ou uma passagem por uma fornalha ardente. Será que não? Talvez para ter tempo com Deus, talvez custe apenas o fato de você abrir mão de alguns episódios daquela série que você acompanha de forma como maratona. Talvez ter mais tempo com Deus seja apenas o fato de você ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde para dedicar um tempo melhor para Deus. Aliás, como é que está seu plantão de oração? Você sabia que você marcou um dia lá, um horário para orar todos os dias? Você tem orado todos os dias naquele horário? Nós estamos contando com você. O que você vai dizer agora? Não tem tempo? Não. Essa desculpa não cola mais. Tempo você tem. Sabe, meu irmão, não é o lugar ou o tempo que faz a nossa cabeça, mas sim as nossas convicções. Na verdade, esse isolamento apenas revela o nosso coração. Não culpe o isolamento pelas suas mazelas, ações e reações. A culpa é sua. A culpa está no seu coração. Lembra desse exemplo aqui, olha? Você lembra disso? Um copo de água. E aí, se eu pegar e balançar esse copo de água assim, o que está acontecendo? Está entornando o quê? Água. Por que está entornando água? Porque eu estou balançando o copo, não é verdade? Mas na verdade está entornando água porque tem água dentro do copo. O que acontece aqui são as dificuldades da vida, como uma pandemia e um isolamento social, por exemplo. O que cai das nossas vidas nesse tempo depende apenas do que tem dentro de nós. A pergunta é: o que tem dentro de você que está respingando nas pessoas nesse tempo de pandemia? O que está aqui dentro que está respingando lá fora? Como disse um amigo meu sobre esse tempo de pandemia, ele disse que esse tempo seria um tempo de peneira. Ou seja, aqueles que são de Cristo se fortalecerão e voltarão mais fortalecidos
Depois, aqueles que não estão em Cristo se esfriarão e talvez sequer voltarão para o convívio da igreja presencial quando tudo se normalizar. Porque um é de verdade, o outro finge ser o que não é. A pergunta para você, querido, é: quem é você longe da igreja? A questão é: quem é você longe da comunhão presencial da tua igreja? Você tem se esfriado, se fortalecido? O seu foco está em quê? Qual será a sua desculpa agora? Daniel e seus amigos não deram desculpas. Eles apenas mantiveram suas convicções e foram fiéis a Deus, mesmo longe de Jerusalém. Talvez Daniel e seus amigos já tivessem em mente aquilo que Paulo escreveria lá em Romanos 12, 1 e 2, assim, olha: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a Jerusalém, não é a igreja local, templo, somos nós. Somos nós. Para aqueles que são santos apenas na igreja, talvez esteja sendo muito difícil manter a santidade longe da igreja. Quem é você quando ninguém te vê? Quando ninguém te vê, Deus te vê. Quem é você então quando só Deus te vê? Você tem se fortalecido ou tem se esfriado? Quando tudo isso voltar, você voltará empolgado para as reuniões da tua igreja? Ou você já está meio que assim: tá tão legal assim, tão bom ficar em casa e ver o culto pela internet? Daquele tipo assim: para que ir lá? Para que se envolver? Para que trabalhar? Para que ministério? Para que dízimo? Para que? Quem é você quando só Deus te vê? Não é a Babilônia, não é a pandemia, também não é Jerusalém e não é o templo da igreja. Somos nós. O que está aqui dentro define quem é você. Se Jesus ainda não habita aqui, não adianta fingir que Ele habita. Você precisa viver isso aqui. Amém? Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos nesse tempo de dificuldade, de pandemia, de isolamento, de distância. Pai, ajuda-nos. Perdoa-nos porque a gente prioriza tanta coisa e a gente antes tinha desculpa de tempo, agora a gente tem tempo. A gente tinha desculpa de não estar em casa, agora a gente está em casa. A gente tinha desculpa de não estar muito com a família, agora a gente está com a família. A gente tinha desculpa de que ler a Bíblia é muito complicado, agora a gente já tem condição de ler a Bíblia em casa. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a transmitir pelas redes sociais a imagem de Cristo e não a nossa. Se é que nós temos a imagem de Cristo em nós. Mas, Pai, transforme as nossas vidas e renove os nossos corações, para que, como Romanos 12, 1 e 2 e Daniel e seus amigos já haviam vivido lá atrás, a gente não se amolde e não entre no padrão desse mundo, mas pela renovação da mente a gente seja transformado e a gente então possa ser um culto, a gente possa ser um sacrifício vivo e o nosso culto racional alcance o coração do Senhor. Eu lhe peço, eu lhe clamo, para que no tempo certo o Senhor nos permita voltar a se encontrar como igreja. E quando esse tempo chegar, que seja um tempo de transformação ainda maior, que seja um tempo de reavivamento, que seja um tempo de reencontro, que seja um tempo que a gente possa realmente se entregar ao máximo pelo Senhor. E enquanto isso, que a gente já esteja vivendo isso nas nossas casas. Assim oramos,
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida e até mais. Tchau, tchau.